As fazendas têm suas próprias peculiaridades, mas eu acredito que a do Jim Rotters seja a mais estranha que já encontrei. Eu moro em frente ao Jim há cerca de 5 anos, e ele sempre foi um sujeito muito quieto e introvertido. Pelo que sei, ele não tem um emprego e dedica todo o seu tempo ao cuidado da grande variedade de animais em sua fazenda. Ele nem mesmo lucra com a fazenda, e só Deus sabe quantos animais há. Esse homem deve ser insano. Embora eu não saiba o número exato, eu sei que a quantidade nunca muda. Mesmo que ele os coma, é como se, assim que um desaparece, ele tenha um novinho em folha pronto para substituí-lo imediatamente. Eu não faço ideia de como o homem faz isso. Eu não faço ideia de como ele mantém o bem-estar de tantos animais sozinho. Dito isso, ele também está quase completamente fora da rede, exceto por alguns eletrônicos. Ele se sustenta inteiramente com a terra e seus animais. Eu meio que admiro isso. Mas, apesar das peculiaridades da fazenda, nunca realmente me incomodou. Até que os animais pararam de se mover. Eu nem me importei em apontar isso no início, e nem pensei que algo pudesse estar errado no dia em que o primeiro porco ficou parado. Simplesmente não parecia peculiar o suficiente para comentar, e Jim tinha tantos animais que ele também não percebeu. O porco ficou parado na beira da cerca, olhando fixamente. Não se mexeu, nem quando eu saí para pegar minha correspondência, e não se mexeu quando o barulhento caminhão de lixo passou. Eu até agitei os braços na frente dele na tentativa de obter uma reação, mas infelizmente, não consegui. O porco ficou como uma estátua, imóvel, inexpressivo, sem reação. Eu comecei a sentir um buraco no meu estômago, me dizendo que algo estava errado, mas eu ignorei e entrei no meu carro para ir trabalhar. Naquela noite, mal consegui dormir. Eu não sei exatamente como explicar, mas algo estava errado. Algo parecia estranho. Na manhã seguinte, o porco perto da cerca tinha um amigo. Era de tamanho e estatura iguais e ficava a cerca de 1 metro de distância do primeiro. Ele ficou parado da mesma maneira. O primeiro porco ainda estava lá, sem se mexer por um período completo de 24 horas. A visão era bastante semelhante à de um glitch de videogame, onde a tela falha e alguns elementos ficam congelados, apenas real. Eles não estavam mortos, simplesmente congelados. Havia algo estranho neles, no entanto. Algo que quase não deveria ser possível. Eu esperei para expressar minha preocupação, até que 5 dos porcos de Jim estivessem alinhados na beira da cerca. Um novo congelado com a chegada de cada manhã. Oh, olá, vizinho. Jim cumprimentou ao meu bater na porta. Eu continuei a explicar minhas preocupações a ele, mas ele parecia impassível com a minha comunicação vocal sobre isso. A situação, estranhamente, não mexeu com nenhum dos nervos dele naquele momento. E nem mesmo registrou quando eu o arrastei até a beira da cerca para mostrar a ele. Olha, eles não estão se mexendo, Jimmy. Isso é normal. Jim colocou as mãos nos quadris e transferiu seu peso para a perna esquerda, inclinando a cabeça da mesma forma enquanto fixava seu olhar nos porcos imóveis. Ah, isso é normal. Eles gostam muito dessa cerca. Jim finalmente falou, de forma descontraída. O que você quer dizer com eles gostam muito dessa cerca? Eles nunca ficam ali. E certamente não ficam por 24 horas quando ficam. Jim me olhou como se eu estivesse louco. Estou dizendo a você, vizinho. Eu conheço meus porcos. Eu sei quando tem algo errado com eles. Eles estão bem. Eu prometo que não estou te enganando. Olha, as moscas estão devorando eles vivos porque as caudas não estão afastando elas. Jim deu um passo à frente. Não vejo nada de errado com eles. Eles gostam dessa cerca. Ele insistiu. Te digo, Jimmy, tem algo errado com eles. Ele balançou a cabeça e começou a se dirigir para dentro de casa. Como minha missão se mostrou infrutífera, eu retornei para casa. Não dormi naquela noite. Não sei o que era, simplesmente não consegui. Senti uma presença e não me senti seguro. Não pude me permitir adormecer. Na manhã seguinte, quando acordei, havia 7 porcos alinhados na cerca. Os 5 originais, mais 2. Foi quando decidi que, naquela mesma noite, finalmente descobriria o que estava acontecendo. Iria até o quintal do Jim no meio da noite e examinaria os porcos. Não aguentava mais olhar para eles. Não suportava mais ver seus corpos sem alma e rígidos sendo devorados por insetos.
Era fascinantemente repulsivo. Não conseguia entender como poderia ser possível, e não estava certo se queria entender. Então, esperei em casa até o pôr do sol. Eu sabia que Jim iria dormir por volta desse horário. Ele dorme do crepúsculo ao amanhecer. Queria ter certeza de que ele não me pegaria em seu quintal. Não porque eu estava fazendo algo que ele desaprovaria, mas simplesmente porque queria evitar o encontro desconfortável. Apenas para garantir, esperei algumas horas a mais até ser quase meia-noite. Quando o relógio bateu às 12, contornei o lado da minha casa e atravessei a rua até onde os 7 porcos estavam na cerca. Me aproximei deles, minha linha de visão iluminada apenas pelo fraco feixe da minha lanterna. Eles ainda não se moveram. Saltei a cerca para olhar mais de perto, e eles ainda não se mexeram. Todos os outros animais estavam dormindo em seus cercados, mas esses porcos permaneceram. Iluminei minha lanterna ao redor, e foi só então que percebi algo estranho. Um dos porcos tinha uma ferida de um inseto que perfurou toda a camada externa de sua carne. Apenas, em vez de vísceras e fáscia, havia enchimento. Facilmente estendi minha mão para tocar o local, e não pude acreditar no que estava vendo. Não sei o que eu estava pensando. Ignorei o que acabara de ver e continuei investigando, para ver se o animal estava mesmo vivo. Coloquei minha mão em seu peito e recuei fisicamente ao tocar. Ele tinha pulso, e estava respirando superficialmente. A última coisa que eu esperava era um pulso. Nem sei como era possível. O porco estava cheio de enchimento, mas também tinha pulso. Me senti enjoado. Continuei minha investigação com os outros, e encontrei os mesmos resultados. Agora, eu estava extremamente curioso. Era repugnante, mas eu queria entender como era possível. Então, eu roubei um dos porcos de Jim. Não pergunte como eu fiz, porque foi difícil, mas consegui rolar o suíno para minha casa e para a minha garagem sem chamar a atenção de ninguém. Depois de um pouco de preparação, coloquei o porco no chão e usei minha faca de caça para fazer uma incisão em forma de Y em sua barriga. Enchimento. Era tudo enchimento. Enchimento. Envolto em uma pele viva, sangrando, quase respirante. Sangrava. A carne sangrava para o material de enchimento branco, manchando-o de carmesim. Eu afastei parte do enchimento, e para meu horror, havia algo rosa e esquisito, pulsante. Eu engasguei e virei a cabeça ao vê-lo. Era um coração pulsante com um par de pulmões, fornecendo infinitamente um ao outro em um loop aparentemente interminável. No topo do sistema, conectado por alguns nervos, estava um pedaço de cérebro que eu imediatamente reconheci como a medula oblongata, reguladora de respostas involuntárias, a coisa que agora eu assumo ser a chave para manter o sistema vivo. Eu podia ouvir o coração e vê-lo pulsando na luz fraca da minha garagem. Tudo parecia impossível. O corpo inteiro do animal era um taxidermia. Não havia ossos, nenhum outro órgão. Tudo o que restava era enchimento, uma estrutura de arame, e o mais estranho e perturbador de tudo, um sistema cardiovascular funcionando. Eu estava impressionado, mas também enjoado. O fato de alguém poder taxidermizar um animal, enquanto ainda o mantinha vivo, era impressionante, mas também aterrorizante, já que eu não conseguia imaginar uma razão para alguém fazer isso. Eu não conseguia imaginar como era possível. Liguei para o Jim. Ele atendeu o telefone com um sonolento: "Alô? Jim, eu sei que é tarde, mas você precisa vir até aqui." "Por quê? O que está acontecendo?" Eu hesitei. Não sei como explicar. Me encontre na minha garagem. Ouvi o telefone ser desligado, e logo depois ouvi uma porta ranger e passos se movendo pela grama. "Tá certo, Bob. O que está acontecendo?" ele perguntou. Ele chegou em seu roupão e pantufas, sem se dar ao trabalho de se vestir antes de vir. Isso era compreensível. Eu o conduzi até onde eu tinha o porco no chão da minha garagem e tentei explicar sem me tornar um alvo para a aplicação da lei. "Aquele não é meu porco", ele murmurou, seu sotaque do campo dando um tom musical à palavra porco. "O que você quer dizer que não é seu porco? Eu roubei ele do seu quintal." Ele colocou as mãos nos quadris. "Eu conheço meus porcos, Bob. Esse não é um deles." Eu simplesmente olhei para ele, perplexo. Eu não sabia o que dizer, e não sabia o que estava acontecendo. "Divirta-se com seu experimento científico", ele gritou do passeio enquanto voltava para a rua.
Acordei na manhã seguinte e fui imediatamente para a garagem verificar o status do porco que eu tinha roubado do meu vizinho, que agora supostamente não pertencia a ele. Ele tinha sumido. A bagunça também desapareceu. Todo o sangue que tinha jorrado sobre a minha incisão tinha sido limpo, assim como o cadáver inteiro. Bem, não estava completamente sumido, como descobri quando fui pegar minha correspondência. Estava de volta no quintal do Jim, consertado. Alguém tinha fechado minha incisão e montado o porco novamente na posição vertical no lugar onde inicialmente estava do outro lado da cerca do meu vizinho. Havia pontos visíveis, quase como se uma pessoa muito habilidosa, tivesse feito isso. A fila de 7 porcos agora estava acompanhada por algumas galinhas. Os próximos dias transcorreram normalmente. Eu me levantava de manhã, via um novo animal taxidermizado no quintal do Jim, tentava despertar sua suspeita, era ignorado, ia trabalhar, repetia. Então chegou o dia em que a fazenda inteira parou de funcionar, e meu vizinho ainda não percebeu. Era cerca de uma semana após o incidente inicial, e agora todos os animais na fazenda estavam rígidos e imóveis, presos em seus próprios corpos enquanto Jim continuava a cuidar deles como se nada estivesse errado. Jim? Eu o peguei ordenhando suas vacas. Ei, Bob! Ele acenou para mim. Você está um pouco seca hoje, não está, garota? Ele disse para si mesmo, afagando carinhosamente o lado da vaca leiteira. Sem querer, fiz contato visual com o animal, e meu estômago se encheu de apreensão. Eu me detive. Eu tinha tentado convencer Jim de que algo estava errado várias vezes, mas ele não percebeu que algo tinha mudado. Ele era um homem saudável, e pela minha experiência, ele era bastante estável. Mas aqui estava ele, tentando ordenhar um animal que não tinha mais a capacidade de lactar. Certo, isso está ficando realmente estranho. Murmurei para mim mesmo enquanto voltava para casa. Entrei pela porta da frente e corri para a minha cozinha, onde a janela acima da pia me oferecia uma visão clara do quintal de Jim. Tirei meu celular e disquei o 911. O operador atendeu e fiz o meu melhor para explicar a situação. Sim, é muito estranho. Meu vizinho, eu não acho que ele está bem. Ele nem percebe. Qual é o endereço? Informei o endereço ao operador e ele desligou. Poucos minutos depois, a polícia chegou. Vi as luzes piscando do lado de fora da casa de Jim e o vi explicando com as mãos. Depois de alguns minutos, os policiais voltaram para seus carros e foram embora. Fui até o quintal dele, onde ele estava parado com as mãos nos quadris. Por que chamou a polícia, Bob? Jim, estou realmente preocupado com você. Isso não é normal. Seus animais não estão vivos. Sim, estão, Bob. Isso é normal. Isso é tudo normal. Eles ainda têm pulso, não têm? Aquelas palavras ecoaram incessantemente em minha mente, e nunca esquecerei o tom arrepiante de Jim ao pronunciá-las. O que a polícia disse? Eu perguntei. Não viram nada de errado, Bob. Viram minha fazenda como ela é. Ele colocou a mão no quadril. Eles viram minha fazenda como ela é. Comecei a me sentir enjoado. Tenho que ir embora. Tenho uma reunião importante amanhã e preciso descansar. Te vejo mais tarde, Jim. Você também, vizinho. Ele sorriu. Acenei e voltei para minha casa. E no momento em que entrei pela porta, corri para o banheiro e regurgitei o conteúdo do meu café da manhã. A fazenda de Jim hoje fez algo comigo. Despertou dentro de mim aquele tipo de sensação de pavor que você não consegue engolir. Algo estava seriamente errado, porque ninguém via o que eu via. Acordei na manhã seguinte e olhei pela minha janela como costumo fazer, e algo estava fora do lugar. Os animais de Jim estavam lá, mas ele não estava. Fui verificar como ele estava, e quando bati na porta, ninguém respondeu. Tentei a maçaneta e ela abriu. Jim? Chamei. Nenhuma resposta. Eu me esgueirei ao redor da casa, que estava estranhamente vazia. Tudo estava limpo, nada fora do lugar. Isso era estranho para o Jim. Tudo mudou quando contornei o canto até sua sala de estar, e o encontrei encarando fixamente a parede, congelado como seus animais. Morto. Liguei para a polícia e relatei que tinha encontrado um corpo. Fiquei na varanda de Jim enquanto eles investigavam a cena e chamavam socorristas para levar o corpo. O legista se aproximou de mim por trás. Você não vai acreditar nisso, mas seu amigo não está morto. Estamos levando-o para o hospital. O quê?
Isso mesmo, ele tem pulso. Tudo o que fiz foi olhar o legista nos olhos, chocado, antes de me afastar. Eu não tinha palavras. Naquela noite, empacotei minhas coisas e fui me hospedar em um hotel na cidade. Na manhã seguinte, planejava vender minha casa e arranjar um apartamento o mais rápido possível. Eu sabia que não podia mais ficar lá quando, a caminho da cidade, vi o que parecia ser uma pessoa vestida toda de preto pulando a cerca da fazenda de Jim, carregando a versão endurecida dele, ainda vestido com um avental de hospital de volta ao seu lugar apropriado.